Olá pessoal, boa noite. Vamos aí, dia 26 de julho de 2021, mais um bate-papo, uma noite de segunda-feira, tá? Vamos falar sobre tipos de cromatografia e o emprego e as particularidades que cada uma delas tem, tá? Acho que o ponto alto da nossa análise por hora é a empregabilidade das cromatografias e quais são as perspectivas que a gente tem para cada uma delas. A gente apresentou no nosso encontro anterior quais eram de um modo en passant, ou seja, de um modo geral, e agora a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais enriquecida. Então, em primeiro lugar, bem-vindos ao laboratório, onde nós temos um equipamento de cromatografia a gás, tá? Um equipamento muito sofisticado. Percebam que, apesar de ser um laboratório muito sofisticado, ainda utiliza computadores dos antigos, mas o que é importante é que a capacidade de memória que o equipamento tem e os softwares que o equipamento é capaz de rodar, vamos usar assim, é mais do que suficiente para se fazer uma boa leitura. Então, em primeiro lugar, vamos definir o que é a cromatografia a gás, tá? Então, o primeiro dado importante, viu, Adriano, que você tem que colocar é que para a leitura na cromatografia a gás, eu tenho que ter duas condições que são consideradas sine qua non. Ou seja, ou é um líquido volátil ou é uma substância no estado gasoso, ok? Então, por exemplo, eu quero quantificar metanol. Eu vou usar cromatografia a gás. Eu posso usar cromatografia a gás? Posso, porque é um líquido volátil. Da mesma forma que eu posso pensar em álcool isopropílico, álcool butílico. Agora, eu já não posso pensar numa substância que é de caráter iônico ou uma substância que não seja passiva de tornar-se volátil. Então, tem que ser substâncias que tenham o famoso ponto de passagem do seu estado líquido para o estado de vapor a partir de uma temperatura que seja equiparada ao equipamento. Eu não vou pensar, por exemplo, numa cromatografia ou numa técnica em que eu tenha que elevar a temperatura em muitos graus centígrados, ou até, como a literatura norte-americana traz, em graus Kelvin. Então eu tenho que imaginar que esse sistema ele tem que ser termicamente estável. Então vale destacar o seguinte, como o próprio texto já diz, você vai considerar duas condições. Primeiro, um líquido volátil ou uma substância no estado gasoso. Lembrar que nós vamos ter duas fases, ok? Eu vou ter uma fase móvel e uma fase estacionária. Lembrando que a fase móvel é gasosa sobre uma fase estacionária e que essa fase estacionária estará presente internamente a uma coluna capilar ou a um suporte sólido. Então essa é a definição de cromatografia a gás. Eu tenho um líquido volátil, eu tenho uma substância de natureza gasosa, eu vou transportar ela através de uma fase móvel gasosa sobre uma superfície estacionária. Essa superfície estacionária que nós iremos empregar, ela obrigatoriamente estará no interior de uma coluna capilar, que é essas que nós mostramos, ou ainda sobre um suporte sólido. Particularidade feita. Aspecto 2. Então vamos nós a mais um pouquinho dessa história. Eu gosto dessa história, que é um equipamento bacana de usar. As colunas capilares, que são essas que eu falei, elas são compostas de sílica, tá? E elas são colunas estreitas, finas, como se fosse um tubo capilar. Sabe aqueles tubos capilares que a gente utiliza para fazer um hematócrito? Imagine algo daquela dimensão, ok? E elas são finas, mas elas têm uma capacidade de permitir, através do orifício central, a passagem dessa fase móvel, gasosa, que vai conter ou um composto de natureza gasosa ou um composto líquido volátil, e que ele, ao passar, ele vai encontrar internamente, ok?
uma superfície que é a fase estacionária, geralmente composta de uma camada porosa, que vai, obviamente, trazer como se fosse uma peneira, trazer como se fosse uma esponja a inclusão desse composto gasoso. Então, primeiro dado importante, que é imperioso, lembrar qual é a característica. Segundo, lembrar como deve ser a fase estacionária. Terceiro, tá? O que acontece? As colunas, elas vão empacotando. Elas têm uma altíssima capacidade de empacotamento. Elas vão formando camadas sobre camadas de substâncias de natureza gasosa ou líquidos voláteis. Agora, a capacidade, tá, de resolução, que é uma das questões que eu não coloquei, mas eu vou colocar para vocês, que separa as bandas, ela tem que ter uma capacidade de separação das bandas com uma leitura muito criteriosa, e é algo que a cromatografia a gás ela não consegue separar com muita precisão. Então o equipamento ele peca nesse sentido, a capacidade de resolução. E aí você vai me perguntar, o que seria resolução, professor? Resolução é o mesmo princípio que a gente utilizaria dentro da microscopia óptica. Como é que a gente define resolução na microscopia óptica? A gente diz assim, a resolução, o poder de resolução de um microscópio óptico é a capacidade que aquele instrumento óptico tem de separar dois pontos como sendo dois. E a gente sabe muito bem que o poder de resolução de um microscópio é tudo para uma boa leitura de uma lâmina. O poder de resolução de uma coluna é tudo para que se dê com precisão, e isso, a fase estacionária ela é fundamentalmente uma fase sólida, tá? Que ela tem que ser fisicamente sólida. Porque assim, você vai encontrar na cromatografia de papel a fase líquida, que você embebeu sob o suporte a fase líquida, que no caso seria a água. Agora, aqui no caso, eu não tenho como ter uma fase estacionária gasosa, porque senão ela vai se misturar com a fase móvel. Então, é uma fase fisicamente sólida, porosa, como se fosse uma esponja, e que vai permitir que a substância que está trafegando através de um estado de vapor, ela vá sendo capturada. Vale ressaltar que a coluna tem uma alta capacidade de empacotamento, mas ela tem uma baixa resolução. Anotem isso, por favor. Às vezes aparece na alternativa o contrário. Diz assim, ela tem uma grande resolução e uma baixa capacidade de empacotamento. É o contrário. Ela tem uma alta capacidade de empacotamento e uma baixa capacidade de resolução. Lembrando que resolução pode ser vista, a grosso modo, como sendo o mesmo princípio óptico que a gente usa para o microscópio de luz. Capacidade de separar dois pontos como sendo dois. As bandas que se formam, que apresentam-se no equipamento durante a leitura, elas ficam bandas muito próximas, mas tem um pequeno espaço entre elas, passivo agora do equipamento fazer a leitura. Só que muitas vezes na cromatografia gasosa, essas bandas se grudam e aí você não consegue definir quem é A, quem é B. Por exemplo, imagine que eu passe por uma coluna gasosa uma mistura de gases nobres, tá? Eu passe, por exemplo, eu passe vários gases e eu vou passar dois gases nobres lá da família 8A. Eu passo, sei lá, o argônio e o xenônio. Claro que o equipamento, obviamente, bem calibrado e bem operacionalizado por um técnico que saiba corretamente a vazão, ele vai, obviamente, através do padrão de referência, saber que ali, naquela bandazinha, está exatamente o argônio e na bandazinha do lado está exatamente o xenônio. Tá? Isso daí ele já vai saber. Mas imagine que eu não tenho um equipamento que esteja muito bem calibrado, ou talvez o equipamento não seja muito sofisticado, o detector ele não esteja na melhor qualidade, porque vocês sabem que temos equipamentos e equipamentos. Tá? E aí o resultado da equação é que as bandas elas se sobrepõem. Então eu consigo empacotar muita banda, mas às vezes a resolução ela não me permite dizer com precisão
qual é o gás A, ou qual é o líquido volátil A e qual é o líquido volátil B. E eu também não posso ter bandas muito distantes, ok? Se vocês quiserem olhar a ideia da banda, seria exatamente o que eu vou colocar aqui na lousa para vocês, tá? A gente vai ter o leitor, que vai ser, obviamente, baseado nos princípios de leitura em termos de comprimento de onda, mas fica assim, ó, eu tenho uma banda, aí eu tenho uma outra banda, eu tenho uma outra banda, eu tenho uma outra banda, eu tenho uma banda, outra banda, ok? Aí você vai me perguntar, prof, e aí, como é que fica esse lance da banda? Empacotamento é quando eu consigo fazer com que eu tenha muitas bandas juntas. Agora, resolução é quando eu consigo fazer com que a primeira banda seja muito próxima da segunda, mas que eu consiga separá-las. E elas não podem ficar compactadas e muito próximas. Tá? Então, o equipamento, quando vocês olham o equipamento funcionando, vocês vão ver exatamente isso. Eu aplico a amostra, é uma amostra que pode ser gasosa, que eu coletei, ou eu aplico um líquido volátil, e o que o equipamento faz é exatamente fazer com que ele passe e eu separe. Tá? Porque depois eu tenho que usar um detector para eu poder fazer uma leitura mais criteriosa. E nesse caso eu tenho que ter técnicas que usam princípios de eletromagnetismo e usam as leis físicas do eletromagnetismo. Tá? Bom, vale lembrar, tá? Vale lembrar que eu posso também ter, e isso vai em resposta a Alessandra também, que eu posso colocar uma fase estacionária que seja líquida. Tá? Eu posso? Posso. Eu só não tenho uma fase estacionária que seja gasosa. Mas eu posso ter uma fase estacionária que seja líquida? Posso. Só que nesse caso, a retenção não vai ser mais pelo sistema de poros, mas vai ser por polaridade. Lembrando sempre do princípio máximo, que é semelhante, atrai ou dissolve semelhante. Então, se eu estou atrás de separar um soluto que é volátil, mas ele é polar, de um soluto volátil que é apolar, a minha fase estacionária tem que ter polaridade semelhante, porque senão elas se repelem e, consequentemente, eu não consigo separar. Então, vale esse dado também, tá? O que acontece, ó? As fases estacionárias sólidas, em resposta à pergunta da Alessandra, vai incluir 3 tipos diferentes de materiais. Então anotem também. Eu sei que vocês têm aí os apontamentos, os slides, mas deixa destacado. Então faça uma caixinha, faça uma chavezinha. Quais são as fases estacionárias sólidas? Eu posso ter carbono poroso para gerar, portanto, o elemento como se fosse uma esponja. Eu tenho uma fase sólida, que seria a fase estacionária baseada em alumina, que é um derivado de alumínio, e eu posso ter também a presença, como eu disse para vocês, lembra que eu falei no comecinho? Funcionava como uma peneira, então eu posso ter elementos derivados de carbono que funcionam como uma peneira molecular. Então, lembrar, tá? Que a fase móvel, ela tem que ter como particularidade ser gás ou ser um líquido volátil. 2. A fase estacionária, ela vai estar presente dentro de uma coluna capilar. Essa coluna capilar, ela pode ter uma fase líquida, que vai ter que ter polaridade compatível com o que está passando por ela, a fase móvel. E eu tenho que lembrar também que eu posso ter uma fase sólida. E essa fase sólida, ela é composta ou de peneira molecular, ou de alumina, ou de carbono poroso. Esses pontos são importantes e eles fazem parte do enredo da metodologia em si, tá? Então vejam, aqui vocês têm a imagem. Eu acho que a imagem é linda por si só, tá? Eu tenho um gás que vai fluir por um sistema de serpentina, certo? Aqui está o gás. Eu vou injetar a minha amostra.
essa amostra que eu injetei, não importa qual seja, importa que ela vai passar por um tubo capilar. Esse tubo capilar pode ser de alumina, carbono poroso, ou pode ser ainda formada de peneira molecular. Se ela for líquida, é um solvente polar ou apolar. E aqui o resultado está aqui. Eu tenho um detector, ok? Eu tenho um sistema de descarte, tá? Que é a purga. Esse MOST aqui significaria leitura de uma purga. E o que o detector trouxer, está aqui as minhas bandas bem separadas e vai permitir agora que eu associe a um sistema de leitura com técnicas de luzes, as famosas espectroscopia, espectrometria, e eu permita dizer, olha, essa banda corresponde ao composto A, vamos supor gás oxigênio, essa banda corresponde ao gás nitrogênio e essa banda corresponde ao gás argônio. Ou eu posso pensar aqui na atmosfera, tá? Vamos imaginar que aqui fosse a atmosfera, pronto. Ou vamos dividir assim, vamos diminuir, 78% do ar que nós respiramos é composto de gás nitrogênio. Então imagine que esse fosse o nitrogênio, tá? 78 com mais 21%, para dar 99%, 21% é o gás oxigênio. E 0,03% é o dióxido de carbono. Portanto, essa é uma mistura gasosa que passou por um sistema de cromatografia que eu permiti, no caso, a gás, que eu permiti a separação, eu detectei, vi as bandas e já sei do que se trata. Antes de eu ir adiante, pergunto, entenderam o princípio fundamental da técnica, sim ou não? Está aberto aí para vocês se manifestarem. Eu preciso, sim, beleza. Então, se vocês entenderam, já é um passo importante, né? Não é uma técnica, ela é matematicamente muito complexa, porque ela não foi criada meramente ao acaso. Foi o que eu disse para vocês. Quando fizemos a primeira cromatografia, lá atrás, em 1906, o princípio continua sendo o mesmo. A diferença só é que naquela época o Mikhail, o que ele fez? Ele pegou uma mistura de corantes vegetais, pigmentos, melhor dizendo, passou por uma coluna de carbonato de cálcio e separou tudo colorido. Ele não quantificou, ele não qualificou, ele apenas disse, trata-se de corante azul, amarelo, verde. Vocês viram a imagem linda que ele conseguiu através de uma técnica de empacotamento, né, com carbonato de cálcio. Agora, o que é que aconteceu no transcorrer do tempo? Tá? No transcorrer do tempo, a tecnologia da engenharia, ela foi trazendo para nós equipamentos cada vez mais sofisticados. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Por quê? Porque nós não estamos habituados a equipamentos tão sofisticados. Então a gente precisa fazer cursos de formação para podermos ensinar os nossos pares a usar o equipamento. E o pior, quando o equipamento precisa de calibração, a gente tem que compreender sobre a calibração. Quando o equipamento precisa passar por manutenção, eu tenho que esperar o técnico vir fazer a manutenção, eu tenho que ter meus parâmetros, eu tenho que passar de tempos em tempos com a minha amostra os meus parâmetros conhecidos, verificar se as bandas formadas, se o sinal ele está correto e se o equipamento está lendo com precisão, se não está criando artefatos. Ok? Então isso dificulta bastante o trabalho no sentido de que eu tenho que ter uma equipe muito treinada. E às vezes o que acontece? Eu não consigo encontrar um profissional com grande qualificação ali em loco para mim. Eu tenho que buscar fora, eu tenho que trazer alguém da indústria que conheça bem esses equipamentos. Então é uma realidade que para nós, como é a compatibilidade entre a amostra injetada e o gás carregado? Eles têm que ser compatíveis, eles têm que ser solúveis. Tá? Eu tenho que ter um gás que seja solúvel, e que geralmente são gases inertes. Qual é o gás inerte que você vai escolher? Gases nobres, eu não posso ter a reação, e por ela eu passo o material que vai ser avaliado.
Então, primeiro dado importante, o gás que passa tem que ser um gás inerte, tá? Não pode ser um gás reativo, não pode ser um gás que absorve, não pode ser um gás que emite sinal. Então, nesse caso, os gases usados em alguns equipamentos seriam gases nobres, tá? Bom, sigamos aí então. Vamos colocar mais um pouquinho de informação, tá? O que acontece? A capacidade de retenção da coluna, ela vai estabelecer para nós os tempos de eluição. Por exemplo, eu quero trabalhar com alcanos. Vocês sabem que os alcanos, eles são materiais orgânicos de cadeia simples ou cadeia ramificada, ok? Os alcanos fazem parte do grupo dos chamados hidrocarbonetos alifáticos, saturados, e que são componentes do petróleo, ok? São componentes do petróleo. Se vocês pegarem aí, o que eu tenho? Eu tenho metano, eu tenho propano, eu tenho butano, eu tenho hexano, eu tenho heptano, eu tenho octano, até decano, dodecano, um decano, e vou subindo. Claro, à medida que eu vou colocando cadeias carbônicas, ele vai deixando de ser um gás e vai passando a ser um sólido. Então, quando eu tenho 20 átomos de carbono, eu tenho piche. Ou 15 átomos de carbono, eu já tenho piche. Daqui a pouco eu vou subindo. Mas se nós pensarmos em gases ou líquidos voláteis, como por exemplo, combustível, gasolina, tá? Que é uma mistura de alcanos, que são hidrocarbonetos. Então eu posso separar. Então essa técnica é muito utilizada em relação à indústria petroquímica. Por quê? Porque eu quero separar. Então eu tenho uma amostra de petróleo que veio de uma fonte que eu não sei qual é o teor de octanos que nela está presente. Eu quero ver o grau de pureza para eu ter exatamente como quantificar e colocar esse petróleo para ser vendido no mercado. Aqueles petróleos de valor maior, de valor menor que vocês acompanham. Então a técnica é essa. Eu passo a mistura e separo os octanos, os alcanos, e detecto pelo tempo de passagem, tá, a relação que eu tenho em cada um desses gases. Então quando você vê um poço de petróleo que recebe uma nota lá em cima, é porque ele tem um teor de pureza muito alto. Aí quando eu tenho um poço de petróleo que não vale nada, que é vendido no mercado a quase preço de banana, e todo mundo fica aí brabo da vida dizendo, pô, vou vender um poço de petróleo a tão preço banana. Por quê? Porque é uma mistureba que fica ruim de separar, eu vou ter que ter colunas imensas de separação, eu vou ter que trabalhar com muito resíduo sujo, muito material poluente, muito material de baixa combustão, de baixa geração de energia elétrica, não tem preço nenhum. O mercado por si só rejeita, tá? Então fica aí a dica. Eu posso nessa técnica aí, respondendo a pergunta do Adriano, separar alcanos. Posso ter uma mistura de gases ou uma mistura de líquidos voláteis. Os alcanos é um exemplo máximo. Se você for lá, eu quero ver uma série de hidrocarbonetos dos alcanos. Eu começo com 1 carbono, 2, 3, 4, 5, vou até 15, 16, ou seja, cadeias longas. Aí eu sei exatamente que eles são substâncias voláteis e detectáveis. Tá? Eu acho que esse exemplo ele consegue dar a vocês uma visão bacana. Aí é importante o seguinte, lembrar, né, que o tempo de eluição é o tempo de corrida. Se eu posso fazer uma analogia. Então eu vou regular dois parâmetros importantes. O primeiro parâmetro é a temperatura do sistema, que eu regulo de acordo com a minha amostra, tá? E segundo, eu ajusto a pressão. Então, porque o gás ele não vai se mover passivamente, ele tem que ter um bico de injeção de pressão. Então eu calculo a pressão que eu vou aplicar ao sistema. Então primeiro eu passo, isso é importante, primeiro eu passo o meu parâmetro, ou seja, os meus marcadores, que eu sei exatamente o que eu quero, tá? E depois eu passo a minha amostra.
Se eu aumentar a temperatura e aumentar a pressão, o que é que acontece? O tempo de eluição vai ser encurtado. Por que que encurta? Porque eu vou aplicar uma pressão X, eu vou aplicar uma temperatura que vai manter o sistema em condições de volatilização e eu vou fazendo a leitura e a separação. Então, importante lembrar, o tempo de eluição depende da temperatura e da variação de pressão. Tá? Outro ponto importante que é marcante, tá? O que acontece? Sem comprometer a capacidade de separação, eu posso fazer um aumento de vazão usando gases, tá? Eu tenho aqui só uma correção, tem um erro de digitação, tá? Pode usar o hidrogênio, que o hidrogênio acaba sendo um gás inerte em muitas situações, mas o meu gás de escolha é o hélio. Então o sistema tem que ter um gás de separação, um gás de arraste dentro da fase móvel que seja um gás inerte, ao invés de usar nitrogênio líquido ou nitrogênio gasoso. Ah, mas professor, por que o nitrogênio? O nitrogênio é um gás inerte também, tá? Inerte? O nitrogênio é um gás inerte. Tanto que é simples de vocês lembrarem que o nitrogênio é um gás inerte. 78% do ar que nós respiramos é nitrogênio. O nitrogênio entra e sai do seu organismo sem interagir com ninguém. Se você tem um cilindro de mergulho e você desce a uma profundidade de 5, 10, 15, 20 metros, aonde você tem nitrogênio, quando você sobe e altera a pressão, o nitrogênio faz igual uma garrafa de champanhe no seu corpo. Faz assim, ele ferve e faz embolismo. Ok? O embolismo, tá? Causa embolia, tá? Isso me faz lembrar um mergulhador que foi engolido por uma baleia recentemente, eu acho que foi na Flórida, e o medo dele é que a baleia o cuspiu, né? Lembrando a história de Jonas. E ele falou assim, que o medo dele, correram com ele para o hospital, não por causa das lesões, porque a baleia também não iria levá-lo para o estômago. Mas como ele mudou rapidamente de pressão, a embolia poderia acontecer nas articulações. Então, a preocupação que os médicos tinham era o risco de embolia, né, formação de bolhas dentro do sistema circulatório, e essa embolia levaria o indivíduo à formação de trombo ou alteração da hemodinâmica e o indivíduo morre. Então, gases, hidrogênio, hélio, beleza? Ao invés de nitrogênio. Ah, mas eu poderia usar nitrogênio? Poderia, porém, o nitrogênio tem uma condição de eficiência menor, tá? Em termos de arraste. Por isso que a escolha são esses gases. Então, como eu respondi para a Alessandra, qual é o gás? Gás nobre, o hélio, tá? O que acontece? A injeção com divisão de fluxo proporciona separações com alta resolução. Ou seja, eu injeto o gás aqui, através desse sistema de injeção, onde eu tenho a palavra chamada amostra, tá? E eu crio um fluxo que ele permite, pela dimensão da substância que está passando, uma separação entre elas. Então eu tenho substâncias de menor dimensão, substâncias de maior dimensão, eu consigo separar as menores das maiores. E o resultado disso é que, quando chegar no detector, eu consegui separar a amostra com maior precisão. Então, quando eu tenho amostras muito concentradas, que eu tenho uma quantidade muito grande de material que tem que ser analisado, eu crio essa condição de separação através de fluxos diferenciados de gases. E a gente sabe exatamente que o fluxo vai ser dependente, primeiro dado importante, da própria composição da amostra. Isso é fato, certo? E o segundo ponto importante é lembrarmos que o fluxo ele dependerá de uma variação de pressão. Então é possível ajustar o equipamento. Eu estou citando pontos importantes para que vocês compreendam o equipamento, tá? Agora, se eu não dividir o fluxo de amostra, e nesse caso, amostras diluídas, tá? Então, quando eu tenho amostras concentradas, eu faço injeção com divisão de fluxo.
E quando eu tenho amostras mais diluídas, eu faço sem divisão de fluxo. E com isso eu consigo detectar com maior precisão, tá? Outro dado importante, a injeção direta, como é o caso dessa imagem, na coluna, tá? Ela permite uma melhor avaliação do ponto de vista quantitativo no detector para substâncias que são termicamente instáveis. Como assim? Eu posso colocar na minha mistura gasosa? Posso. Eu posso aplicar a minha mistura gasosa e permitir que ocorra a eluição da mistura gasosa mais a minha amostra. Porém, se eu tenho uma substância que é mais instável do ponto de vista térmico, eu colocaria ela diretamente no sistema e passaria o gás arrastando o ar, sem colocá-la previamente no sistema de compressão. Então existe a possibilidade de aplicar a amostra no sistema de compressão. Claro que eu vou gastar o cilindro todo, depois eu vou ter que fazer uma reposição, mas eu tenho esse princípio, né? Permito a preservação da substância que seja termicamente instável. Outro dado importante, ó que imagem bacaninha aqui, tá? É o mesmo princípio, tá? A gente tem a coluna, ó, eu tenho as amostras, veja que bacaninha, eu tenho as amostras que eu quero analisar, eu tenho a minha coluna, eu vou aplicar o sistema de pressão, eu vou puxar a amostra, jogar a amostra passando pelo sistema, aqui está a purga no final para fazer o descarte, e as informações que estão sendo coletadas nesse sistema de um detector de variação, nesse caso, em relação à emissão de onda eletromagnética, vai sendo registrado no monitor. E com o monitor eu estou tendo as bandas. E essas bandas me dão com muita precisão qual substância é que eu tenho, baseado, obviamente, no quê? Nos meus padrões. Não é algo, a não ser que seja uma substância nova, que eu não conheça, tá? Eu não conheço a substância. Mas eu quero fazer uma cromatografia de petróleo. Pronto. Eu faço uma mistura de hidrocarbonetos. Eu coloco tudo lá e ele separa. Ele não só separa, como ele me diz quanto tem de cada um, em termos de proporção. Tem umas expressões matemáticas que são baseadas, obviamente, na emissão de luz. Lembra, claro, guardadas as devidas proporções, mas foi o mesmo princípio que o Lucas perguntou ontem, né? A questão que eu ilustrei com os fogos de artifício. Mas lá era para íons, tá? Aqui é para compostos orgânicos e gasosos, aí nesse caso são compostos inorgânicos de natureza gasosa ou solutos voláteis que possam ser convertidos com aquecimento para a fase líquida, para a fase gasosa. Outro ponto importante, né, que eu separei aqui para vocês é o seguinte. Eu preciso de padrões, tá? Isso é importante. Então a palavra-chave aqui é, para eu fazer análise quantitativa, eu preciso de padrões. Então, se vocês me perguntarem assim, eu posso colocar no equipamento qualquer tipo de material, desde que eu tenha padrão. E se é um material desconhecido? Beleza, mas eu vou compará-los. E aí eu chego à conclusão que, pelos parâmetros que eu tenho, a substância que está sendo analisada, ela se aproxima desse grupo de substâncias. Porque não temos substâncias mágicas novamente. Aqui não é mágica. Aqui é natureza, e a natureza ela tem as suas regras termodinâmicas. Eu não vou criar uma molécula que não existe. Mesmo em qualquer rincão do universo, as leis físicas e químicas, elas são as mesmas. Da mesma forma que uma estrela cospe íons, fantasticamente, há bilhões de anos, esses íons são os mesmos que estarão presentes da matéria existente na tabela periódica. Pode ser que apareça um novo elemento através dos aceleradores de partícula, com choque de dois átomos diferentes. Nós já chegamos lá na tabela periódica a assustadora novas descobertas de novos elementos que têm assim uma existência relâmpago.
milionésimos de segundos, mas o acelerador de partículas detectou. Então apareceu um elemento novo. Né? Vocês já viram isso, inclusive, no filme do Capitão América, vocês já viram lá no Homem de Ferro, a arte imitando a ciência, né? Aquele acelerador de partícula, até tinha o escudo do Capitão América segurando a coluna lá do acelerador de partícula. Então, como nós trabalhamos com coisas palpáveis de um mundo real, tudo que se tem é conhecido. Eu conheço as mais diferentes substâncias. Eu já as isolei e já as quantifiquei e já as qualifiquei. Então eu tenho como colocar no meu equipamento os meus padrões. E a partir do momento que eu tenho os meus padrões, eu faço a minha leitura. Exemplo, guardadas as devidas proporções. Extrato vegetal seria difícil? Veja, o extrato vegetal, ele pode ser feito, mas ele é pouco volátil, ele é oleoso. Ok? Se você pensar no extrato vegetal, se você subir o extrato vegetal para 37 graus, ele continua líquido. Se você for para 40 graus, ele continua líquido. Ok? Se você for para 70 graus, ele continua líquido. Tá? Tá bom, tudo bem, não tem problema não, Roberto. Obrigado. Depois você assiste. Ele continua líquido. Então, nesse caso, a técnica, ela permitirá se for uma substância volátil. O que eu tenho no mundo vegetal que é volátil? Dos óleos essenciais, e o Alexandre não está aqui para responder, porque ele é o nosso expert em óleos essenciais, mas os óleos essenciais, eles são óleos na temperatura ambiente, eles não volatilizam. Se você pegar, por exemplo, eugenol, é um óleo essencial. Ele está presente no cravo. Tá? Excelente analgésico. O que acontece? Se eu colocar na sua superfície do seu corpo, ele adere, mas ele não muda de fase. Ele não sai da fase líquida e vai para a fase de vapor. Tem que ser algo que se volatilize com aquecimento, sem comprometer o funcionamento do sistema. Então vamos pensar numa outra perspectiva daqui a pouco, vamos pensar numa cromatografia líquida, por que não? Né? Adotar uma estratégia de pensarmos alternativas para uma análise. Outro dado importante é o seguinte, a gente pode fazer uma cocromatografia. Como assim? Eu tenho uma amostra que ela é desconhecida e ela gerou diferentes colunas, tá? Só que aí eu não consegui dividir que material é esse. Então eu faço uma segunda cromatografia. Aí eu posso associar a essa cromatografia uma segunda cromatografia, como por exemplo a cromatografia líquida. Então eu faria uma cocromatografia. Qual é a desvantagem? Eu tenho um risco maior de erro, isso pode acontecer, porque posso comprometer e não ter precisão na eluição. E um segundo dado importante é encarecer o meu processo. Se é um processo industrial, eu preciso torná-lo mais acessível para fazer o barateamento do produto final. Então essa técnica de separação, ela permite uma cocromatografia, tá? Vale lembrar que quem são os detectores, tá? Então eu acho que vocês vão voltar aqui para o bate-papo. Ficou claro que é a cromatografia gasosa? Tudo bem? Vocês saberiam ir para um laboratório fazê-la? Professor, não, mas saberia o princípio? Sim. Saberia que tem que ter um gás inerte? Sim. Saberia que tem que ter uma amostra que seja líquida? Sim. Que se torne volátil? Sim. Saberia que tem que ser uma amostra gasosa? Sim. Saberia que tem que ter um empacotamento? Sim. Saberia que tem que ter uma boa resolução separando as bandas? Sim. Ótimo. O que é que eu preciso saber agora? Eu tenho que detectar a minha amostra. E qual é o método de detecção? Tem que ser ondas eletromagnéticas. Ótimo. Princípio básico. Max Planck. Tá? Como assim, professor? Vem comigo, aqui na lousa um pouquinho. Max Planck e o Maxwell também, essa turminha gerou um princípio que é o seguinte. A energia é igual a constante de Max Planck vezes a velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda. Tá? E
é igual a hc sobre lambda. Se nós considerarmos que h é a constante de Max Planck e c é a velocidade da luz no vácuo, que são 300 milhões de quilômetros por segundo, eu posso transformar isso numa constante k valendo 1, ok? Então eu posso dizer para vocês que E é o inverso do comprimento de onda. Pronto. A energia, ela é o inverso do comprimento de onda. Aí, meus jovens, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho, no mundo real, o seguinte. Vou traçar uma linha e vocês tentem se localizar nessa linha. Qual é a faixa que vocês enxergam? O que é que vocês estão vendo nesse painel? Eu estou vendo o Adriano em verde, um verde musgo. Eu estou vendo a Michele com um verdinho piscina. Eu estou vendo alguém com a letra E, com um violeta clarinho. O Inácio, ele está com o mesmo verde que o Adriano tem. E eu estou vendo vermelho, eu estou vendo um verdinho graminha nesse equipamento de cromatografia. Então, nós enxergamos no visível, ok? Então, eu tenho violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Essa é a fração do visível que eu posso imaginar, a grosso modo, que vai de 360 nanômetros até 730 nanômetros. Ok? Esse é o visível. O que eu tenho acima do visível? Eu tenho o infravermelho, que é onda que nós podemos chamar de calor. Lembra ontem, quando o Lucas me perguntou como é que o equipamento lê, o que é que tem na matéria de um meteorito, de um asteroide, de um corpo celeste? E eu disse, os telescópios de infravermelho leem os comprimentos que estão acima do visível. Só que abaixo do visível eu também tenho ondas eletromagnéticas. Eu tenho a radiação UV, UVA, UVB e UVC, ainda como sendo onda eletromagnética. Eu tenho o raio-x e depois eu tenho a radiação alfa, beta e gama. Aqui sim, eu passo a ter o que eu chamo de radiação ionizante. Aqui é onda eletromagnética. Tudo bem? Eu penso muito em plasma, eu nunca estudei plasma, mas eu acredito muito na presença do plasma, que seria o quarto estado físico da matéria, que talvez a gente não consiga ver a existência, não me levem a mal, tá? Não estou virado na cabeça, mas talvez a gente tenha um mundo que a gente não veja, porque os nossos olhos não permitem ver, onde a matéria ela encontra o quarto estado físico ou até o quinto estado físico. Boltzmann pensava no quinto estado físico, tá? Tanto que nós já estamos chegando no mundo do plasma, mas talvez nós tenhamos algo além do plasma. Então, professor, o senhor usou alguma coisa? Não, isso é real, é física, tá? Nós temos Boltzmann, né, que é matéria de Boltzmann, que seria um quinto estado físico. A gente tem sólido, líquido, gasoso, plasma e mais alguma coisa. Onde é que nós enxergamos? Aqui. Aqui eu não enxergo, você, mas o meu equipamento enxerga. Aqui eu não enxergo, ok? Aqui eu também não enxergo, mas o meu equipamento enxerga. E as radiações ionizantes, elas são deletérias e elas são capazes de transformar matéria em energia. Aí entra lá a equação do Einstein, mc ao quadrado, mas não vou nessa viagem não. Eu quero ficar só com o Max Planck aqui e a relação entre energia e comprimento de onda. Então o que acontece? Quando eu lanço no tubo o material que eu estou separando, esse material ele tem uma determinada existência.
Então o que acontece? Eu vou lançá-lo num equipamento que eu vou mudar o estado físico dele. Eu posso ter uma molécula orgânica, ok? Aí eu jogo um elétron nessa molécula orgânica, ó que show. Aí essa molécula orgânica, ela ganha um elétron. Beleza? Quando essa molécula orgânica ganhar um elétron, o que é que vai acontecer? Lembra que tinha as camadas de valência? O elétron vai excitar o elétron e o elétron vai saltar. Então eu vou ter agora a molécula sem o elétron. Então ela vai ficar com um próton a mais. Essa molécula vai emitir o quê? Onda eletromagnética. Quando ela emite onda eletromagnética, o que acontece? O meu equipamento vai ser um detector. Aí ele vai me dizer, ó, essa molécula, ela tem essa dimensão, ela tem essa massa, ela tem essa estrutura, tá? Ah, ela tem um anel aromático, ok? Ah, ela tem um grupamento metil. Ah, ela tem uma hidroxila. Ah, ela tem 2 anéis aromáticos. Por quê? Porque emitiu algo de energia depois que eu ionizei essa molécula. Então, a partir do momento que eu coloco a minha coluna associada a uma espectrometria de massa, eu vou fazer a leitura do meu equipamento. Gente, vocês entenderam? Conta pra mim, eu preciso de um back de vocês, que eu estou dando aula distante de vocês com o quadro e vocês estão vendo a imagem e eu estou contando uma história para vocês. Vocês conseguiram compreender a parte relativa ao princípio que norteia a leitura da minha amostra? Beleza? Obrigado, Gisele, pelo retorno. Inácio, meu amigo, compreendeu? Adriano, Anne, Michele, Stephanie, Jailon, Tereza, tem mais 10 colegas aí que eu não estou vendo todo mundo, eu só vejo alguns aqui que aparecem, creio que são os primeiros. Tereza. Boa noite. Oi, querida, fale, você entendeu, meu anjo? Sim, é porque assim, ontem eu não podia assistir a aula, né? Aí eu entrei meio com o navio andando, né? Certo. Navegando já. Então, eu já fiz uma anotação aqui da alta capacidade de empacotamento que precisa ter, né? Isso. Aí o senhor falou que tem que ter um empacotamento e boa resolução. Isso. Essa questão do empacotamento, o senhor pode... É manter a amostra, veja bem, ó, eu vou colocar várias cores, tá? Tá vendo a imagem? Sim. Pronto, eu estou empacotando. Eu não posso ter distanciamento. Tá? Agora, eu empacotei, só que eu tenho que ter uma boa resolução. Então, quanto mais empacotado tiver, veja, quando fizer a leitura, Anne, eu tenho aqui a leitura das bandas. Eu tenho que ter bandas que fiquem muito próximas, mas que eu saiba separá-las em 2. Então, o equipamento, ele consegue um bom empacotamento, mas ele peca um pouco no que concerne a resolução. E o princípio de detecção é exatamente esse, de emissão de onda eletromagnética. Só não pequem na palavra radiação. Não falem que o equipamento emite radiação, porque senão o equipamento não poderia nem ser usado. Ele teria que estar numa sala blindada, exatamente protegendo essa jovem ou esse jovem que está colocando a amostra. Às vezes, na questão, eles dizem que o sistema emite radiação. E a gente tem mania de usar a palavra radiação. Tá? Ah, a gente usa radiação, professor, incorretamente. A gente fala assim, a radiação solar. Claro, eu vou falar radiação solar porque existe alguma coisa que vem do Sol em termos de radiação alfa, que tem baixíssimo poder de penetração. Mas o que vem do Sol são ondas eletromagnéticas. E um detalhe importante, para piorar a conversa. Essas ondas eletromagnéticas
elas têm matéria e elas são atraídas por campos gravitacionais. Tanto que de vez em quando o Sol ele fica um tanto quanto indisposto, né? Porque ele é um garoto de 16 anos, e aí de vez em quando ele, no auge da sua adolescência, ele resolve brincar de emitir mais ondas eletromagnéticas do que ele deve, né? A instabilidade do seu núcleo emocional. Aí o que acontece? Essas ondas eletromagnéticas passam pela Terra e fazem um abraço na Terra. Elas abraçam a Terra e alteram a capacidade de telecomunicação, porque os satélites ficam incomunicáveis durante algumas frações de segundos. Aí os cientistas ficam alucinados, porque não sabem o que está acontecendo fora da Terra. Aí leva 10 segundos, 3 segundos, zero comunicação. Aí todo mundo se pergunta assim, professor, e o que isso representa para mim? Nada. O que são 10 segundos para você? Nada. O que é 10 segundos para um astrofísico? É a história do universo se construindo. Tá? Por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês não errarem. O Sol não emite radiação. O que chega na Terra são as ondas eletromagnéticas. Que eu tenho o infravermelho, que é o que está predominante agora, o visível, e depois eu tenho o ultravioleta, tá? Então, dentro da espectrometria de massa, tá? Vou usar, dentre elas, eu vou usar o infravermelho como um dos importantes detectores. Mas eu posso usar outros detectores? Posso. Eu não coloquei uma tabela para vocês, deveria ter colocado, né? Depois eu coloco. Não. Professor, que situação se usa? Quando eu tenho dois materiais que eu não consegui separá-los com muita precisão. Aí o que acontece? Eu coloco uma cromatografia, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou separar aqui para vocês alguns leitores, tá? Eu tenho leitor de ultravioleta com até 370 nanômetros. Eu tenho leitor de infravermelho com até 4 micrômetros. Eu tenho o infravermelho longo, que é chamado de Fourier, que ele chega a ler com 40 micrômetros. Eu tenho também leitor no visível, tá? Que fica em torno de 780 a 380. Só para exemplificar para vocês, tá? No ultravioleta, eu vou analisar presença de multicomponentes, ou seja, uma mistura de vários componentes que eu não sei quais são, tá? O visível, ele é usado muitas vezes para controle de pureza. E o infravermelho, que é o que nos interessa nesse momento, eu faço a utilização para caracterização de moléculas, tá? Eu quero caracterizar uma molécula, eu vou identificar, tá bom? Então, ó, infravermelho é para caracterização de moléculas que eu não conheço, identificação de moléculas. Tudo bem? Entenderam? Show de bola. Se vocês estão seguindo aí, é ouro. Que essa técnica é bacana, né? A utilização do espectrômetro de massa acoplada ao sistema, ele vai permitir que a leitura seja feita com bastante precisão e eu possa, inclusive, já que eu tenho elementos de natureza gasosa e que pode ser íons, então o espectrômetro de massa vai permitir que eu leia também na minha mistura gasosa a presença de íons, tá? Muito bem. Ó, veja o equipamento então, tá? Mais uma vez. Eu tenho o gás de carregamento, ó, o gás de carregamento está aqui. Quais são os gases envolvidos? O hélio ou ainda o hidrogênio. Pronto. Aí eu tenho o sistema de comunicação, eu tenho um sistema de controle de pressão / fluxo e eu tenho o sistema de injeção. Então, a minha fase móvel passa e eu aplico a minha amostra. A minha amostra vai passando por um sistema que pode ser um sistema sólido, ok? Pode ser carbono poroso, alumina,
pode ser também uma peneira molecular, eu posso ter uma fase líquida, na fase estacionária, quando eu tenho uma substância volátil polar ou apolar, ela tem que aderir, e depois ela vai detectar através do equipamento. Então, esse equipamento de detecção, ele tem que estar acoplado a um espectrômetro. Então, o que você tem aqui é a estrutura relativa à cromatografia a gás e o equipamento que faz a leitura da amostra, que é o meu espectrômetro. Ok? Outro dado importante é que a temperatura ela tem que estar dentro dos limites físicos aceitáveis pelas colunas capilares. Então essas colunas capilares, elas não podem sofrer dilatação. Se essas colunas capilares sofrerem expansão ou dilatação, perde-se parte da amostra e da leitura, tá? Outra possibilidade, que ao invés de usar o detector, que no caso seria o espectrômetro de massa, outra possibilidade são os chamados detectores de ionização. Eu posso usar? Posso, como eu mostrei para vocês, tá? O que é que eu pego? Eu vou ter a minha amostra separada, eu lanço no equipamento, o equipamento agora joga um elétron, faz com que o elétron faça a ionização do meu composto orgânico. Estando o meu composto orgânico ionizado, ele vai ter massa, ele vai ter estrutura, ele emite um sinal e esse sinal é lido. Esse sinal sendo lido, eu vou interpretar a partir dos meus parâmetros internos, tá? Então existem alguns equipamentos que eu coloquei, um que eu já vi usar, né, que é o de quimioluminescência, o quimiluminescência. Eu só elenquei para vocês porque não há necessidade que a gente saiba o funcionamento de todos. Mas eu elenquei capturar elétrons, o que faz a leitura a partir da emissão de onda eletromagnética que interfere na razão nitrogênio-fósforo. Eu posso usar para íons uma fotometria de chama. Eu posso fazer uma fotoionização de moléculas orgânicas. Eu posso usar um equipamento de quimioluminescência. Me dá um exemplo, professor, do vagalume, tá? O vagalume faz quimioluminescência. Como assim? Ele tem uma enzima chamada luciferase, ele toma uma proteína chamada luciferina, ele degrada a luciferina, e quando a luciferina ela degrada, ela emite um comprimento de onda que chega a nós com uma luz meio levemente esverdeada, tá? Então, a gente dá a impressão no escuro que o vagalume emite uma luz verde, né? Eu posso ter outras formas de vida. Eu tenho peixes que emitem luz, eu tenho algas que emitem luz, e elas fazem também a quimioluminescência. O que é que significa isso? Através de uma reação química, emite-se um comprimento de onda que é visível no nosso caso, e que vai ser visível para o equipamento. O equipamento tem sensibilidade de fazer a leitura. Eu compararia, para vocês terem mais ou menos uma ideia, um fotossensor que percebe o movimento físico, ok? Imagine você num ambiente onde tenha uma emissão, você emitindo luz, e o sistema detecta que você emite luz e faz a leitura. Olha, é fulano que está ali, tá? Outro ponto importante, né, que o equipamento tem, ainda finalizando essa ideia, tá? O sucesso para a cromatografia é termos uma amostra sem parasita. Ok? Quem mandou a mensagem? Quem mandou a mensagem? Quem mandou a mensagem? Quem mandou a mensagem? Tá bom, Inácio, tranquilo, mas assista depois, meu querido. Qual é o segredo de uma boa cromatografia? É não ter parasita, ok? É não ter contaminante, o que é complexo dependendo da minha amostra. Por isso que muitas vezes eu tenho que fazer uma co-cromatografia, eu tenho que fazer uma leitura junto. Por que, prof?
porque às vezes rola de ter contaminante. E eu não consigo separar o parasita, o contaminante, né? Então, o meu analito, que é o que eu estou analisando, que é o que eu estou estudando, que é o que eu estou procurando ter uma resposta, o cidadãozinho pode estar muito contaminado. Aí, se o cidadãozinho está muito contaminado, aí, galera, a minha amostra vai ter que passar por outra purificação, para que eu consiga ter resultados que sejam satisfatórios. O que é complicado, mas é parte integrante do processo. Por isso que a gente faz uma vez, faz duas vezes, até separar, tá? O que acontece? A extração final e a purga, tá? Que seria, portanto, que é o lixo, né, que vai ser jogado fora, é importante dentro do processo final para você ter uma resposta de leitura com qualidade. Outro dado importante, né? Tecnicamente, a gente precisa fazer escolhas. Claro que não é o momento de vocês agora. O momento de vocês agora é passar no concurso. Mas se um dia vocês vierem a trabalhar, que eu acho que não é o caso, eu volto a insistir, o concurso para a FunSaúde, não sei até que ponto cromatografia seria de grande valia, mas está lá e a FGV gosta, tá? Eu tenho que escolher o método correto, eu tenho que preparar corretamente a minha amostra, eu tenho que desenvolver a técnica com toda a precisão, eu tenho que escolher bem o meu detector, eu tenho que escolher bem a minha coluna e eu tenho que respeitar o método de injeção. Então eu tenho que ter um equipamento que seja abrangente o suficiente para que eu tenha respostas que sejam precisas ao meu questionamento. Muito bem. Antes de eu ir adiante, às 21 horas e 40 minutos, tá? Entenderam o que é cromatografia a gás? Ficou claro? Todos vocês? Tranquilos? Beleza. Espero que não esteja afugentando-os. A gente gosta de estudar algumas coisas mais, outras menos, mas essa parte da química analítica, ela é gostosa de estudar. Claro, tem a parte matemática que eu não vou entrar nela, porque não é o princípio. Pode falar, Anne. Anne, quem me chamou? Tereza? Stephanie? Ariela. Oi, Ariela. Diga. Você fala aqui, a microestação de fase solta e a curva. Isso. Eu vou ter que extrair depois a fase sólida do equipamento. Eu tenho que tirar ela. Ok? E a purga é a saída do eluído, aquele que foi embora. Lembra que vai eluir, vai passar pelo sistema? A purga é o que eu vou coletar no final. Não passou uma fase móvel, eu tenho que purgar ela, eu tenho que tirar ela. Imagine que você esteja assim, eu tenho um tubo e eu estou passando um líquido por ele. Ele não vai ficar retido no tubo. Então eu tenho que extrair para eu recuperar a minha coluna. Porque o grande desafio também é assim, se você é muito rico, você vai mandar a coluna para a reciclagem. Agora, se você não é muito rico, você tem que fazer a reciclagem da sua coluna. Ela não vai para o lixo. Ela tem que ir para um sistema de reciclagem. Esses lixos, eles são lixos químicos que tem que seguir de forma muito rigorosa as normas internacionais, porque senão você não consegue sequer um ISO para o seu equipamento, para o seu sistema. Isso é importante. Eu não posso deixar que esses materiais que eu estou eluindo, eles, por sua vez, cheguem ao meio ambiente. Então eu tenho que ter um sistema de microextração que seja com qualidade. Bom, agora, cromatografia líquida, HPLC, ou CLAI, como ela é chamada, equipamento lindo que está aí, olha só. Visão maravilhosa, essa visão do céu para o químico analítico. Ele olha para esse equipamento e ele diz assim, gente, estou no céu. Bom, fundamentalmente o que é que vocês estão vendo aqui? Uma série de equipamentos colocados intercalados. Esses dois equipamentos são de marcas diferentes, mas eles têm o mesmo princípio, que é exatamente o que eu vou falar. O que é a CLAI, como ela é chamada? Primeira palavra-chave. Estão vendo esse caninho aqui? Estão vendo esse caninho? Eu tenho que bombear o meu solvente. Ok? Há uma alta pressão por uma coluna que contém partículas da fase estacionária
com um diâmetro muito pequeno. Então, diferentemente da cromatografia gasosa, a cromatografia líquida, como o próprio nome já diz, ela é uma fase líquida num sólido. Ou seja, a fase móvel é uma fase líquida e a fase estacionária é uma fase sólida. Muito bem. Detalhe, tá? Destaca. Se eu tenho uma coluna de cromatografia de Klein, eu gosto de chamar ela de HPLC, mas tudo bem, que é a cromatografia líquida de alta performance, ou Klein, que é de alta eficiência, tá? Então, se você tem uma Klein, o segredo da Klein é, primeiro, controle da vazão de pressão, para que eu possa passar o meu solvente, que vai fazer a eluição, que é a fase móvel, e eu tenho que ter uma coluna com partículas muito pequenas, tá? Agora, o que acontece? Veja bem, quanto menor for o tamanho da partícula, mais eficiente será a coluna, ou maior será a eficiência da coluna. Porém, maior será o quê? A resistência à vazão. Pergunto, se eu tenho uma maior resistência à vazão, o que é que eu tenho que suplantar a resistência? Eu tenho que aumentar a... Entenderam a minha pergunta? Quanto menor a partícula, maior a eficiência. Mas, por outro lado, eu tenho um comprometimento, que maior é a resistência. Ótimo, falou tudo, Alessandra. Eu tenho que aumentar a pressão. Então, a eficiência vai depender do ajuste da pressão que eu vou aplicar ao meu sistema. Beleza, ó. Pegaram legal o assunto. Gostei disso, né? O que acontece? Existe um princípio que é a força do eluente, tá? E então a palavra-chave, se vocês encontrarem no exercício, que é a força do eluente, é a capacidade que o solvente tem de eluir solutos em uma coluna. Aí você vai perguntar assim, prof, mas por que ele não usa dissolver? Porque eu não estou fazendo uma solução, eu estou fazendo uma eluição. Eu estou pegando alguém concentrado e estou colocando nele um líquido, um solvente que seja compatível e estou arrastando-o através de uma coluna de cromatografia. Então esse é o princípio da eluição. Se vocês encontrarem a palavra diluição, está errado. O termo é eluição. Eles colocam nos exercícios só para vocês errarem mesmo. A ideia é só essa, né? Trocam palavras. O que acontece? Eu vou ter vários tipos de cromatografia. Eu separei na cromatografia líquida o que a gente chama de cromatografia de fase normal. O que é? A fase estacionária é polar e se usa um solvente menos polar. Anotem isso, tá? Cromatografia líquida de alta eficiência, em que a fase estacionária, que está obviamente num sistema sólido, ela é um solvente que é menos polar. Então, nesse caso, eu vou passar através de um sistema em que eu tenha um solvente orgânico que tenha menor solubilidade em água. Eu uso álcoois diferentes, eu uso éteres diferentes, eu uso cetonas diferentes ou outros compostos. Outro dado importante, tá? Outra pergunta também. Existe um método para separação de compostos orgânicos que é chamado de fase reversa, tá? E que nesse caso, o que eu faço? Eu vou reverter a fase, é o que eu mencionei para vocês. O que foi dito anteriormente é, fase reversa é fase igual. Fase normal é solvente diferente da fase estacionária. Ok? Então, se eu tenho, vou voltar aqui o slide, tá? O que é chamado de normal é aquele que a fase estacionária é polar
e o solvente é menos polar. Quando eu uso a chamada técnica reversa, como o próprio nome já diz, é o inverso do que é normal. Um outro dado importante, pergunta de prova, se eu tenho isômeros, quais são as perspectivas para a separação? Eu vou usar uma cromatografia de fase normal ou eu uso a cromatografia líquida, só que a fase estacionária é carbono grafite poroso, porque o que se mostra é que este princípio permite a separação dos isômeros, porque eles têm propriedades, embora eles sejam, entendam isso, embora eles sejam substâncias, isômeros de função, isômeros de cadeia, isômeros de posição, mas eles têm pontos de ebulição diferentes. E isso permite que eu faça a separação deles. Então, embora eles sejam isômeros, eles têm propriedades físico-químicas diferentes, tá? Outro dado importante que é merecedor de destaque. Se uma solução contendo um solvente orgânico e água for usada em uma cromatografia de fase reversa, a força eluente aumentará com o aumento da porcentagem do solvente orgânico. Ok? Um solvente orgânico que seja solúvel em água. Então, se eu quero aumentar a força de eluição, eu vou aumentar a porcentagem de solvente orgânico. Ok? Então, pontos importantes. A maior parte da separação de compostos orgânicos é feita pela fase reversa. Se eu quero separar isômeros de compostos orgânicos, aí eu uso a cromatografia de fase normal, que é aquela que tem a fase estacionária e o solvente com polaridades diferentes. E se eu quero separar e melhorar, né, a minha força de eluição, a minha força eluente, eu aumento a porcentagem do meu solvente orgânico. E saiba que, tá? Saiba que, essa informação também é fundamental. Se o solvente tiver uma composição fixa durante todo o tempo de eluição, o processo de eluição será chamado de isocrática. Isso é um termo que é empregado pelos químicos analíticos para mostrar que pode acontecer durante o trajeto, por algum fator, que o solvente possa sofrer alguma transformação. Não é o que se propõe e não é o que se quer. Mas, se ele permanecer inalterado, todo o time é chamada de isocrática. Tá? Outro detalhe que é de lembrança. Na eluição... Oi, pode falar. Qual é esse solvente orgânico mais usado? Você pode usar butanol, você pode usar metanol, você pode usar propanona, você pode usar éter. Aí vai depender do material que você quer separar. Então, por exemplo, alguém tinha perguntado para mim, eu tenho uma mistura de produtos vegetais. Qual é um dos mais importantes solventes que eu uso? O hexano. Lembra que eu falei ontem? O hexano é chave de ouro, é solvente básico. São 6 átomos de carbono numa estrutura cíclica não aromática, comporta-se como um solvente apolar e separa marcantemente diferentes extratos de vegetais. Então eu posso pegar uma flor com vários terpenos naquela flor, por exemplo. Vamos imaginar. Aí eu faço minha preparação e depois eu faço minha cromatografia e eu passo o hexano como um dos solventes de escolha. Tá? É um solvente muito usado, só que ele é muito tóxico. Se você olhar aqui nessa imagem, você vai ver 2 garrafinhas que elas não estão à toa aí não. Elas deveriam estar numa capela, mas elas estão representando aqui o meu solvente. Um solvente que você pode pensar, né, é o hexano. Eu já vi lá, quando eu estava no Instituto Federal, o pessoal fazia cromatografia líquida para separação, num projeto de pesquisa, usava hexano à la vontade, né?
permitia a extração de vários pigmentos e já fazia a quantificação e já publicava artigos em que você tinha, olha, a composição da espécie tal existente no cerrado, ela tem esses grupos fitoquímicos, esse na proporção tal, e que permite-nos, numa determinada época do ano, extrair um princípio ativo que possa ser usado para síntese. Aí vem o passo 2, ou para modificação molecular, para que eu tenha a adição de um grupamento metil, ou eu coloco uma hidroxila, ou eu coloco um tertibutil, eu brinco com a molécula. E depois eu vou testar essa molécula para fins farmacológicos. Tá? Você pode separar com hexano. Hexano é uma opção que você tem, tá? Que é muito usado. Lembra que eu falei da farmacêutica que ganhou um prêmio há uns 4 anos atrás, ou 5, que não recordo muito bem. Comentei isso ontem, e que ela tinha reduzido a quantidade de solvente usado. Então ela reduziu o hexano. Pode ser outro solvente? Pode, mas vamos colocar um exemplo hexano, tá? É um que vai fazer parte aí do enredo. Muito bem, e pra gente fechar, já são 10 horas, você vê que falei, tá? Deixa eu fechar aqui os pontos principais em relação à cromatografia, tá? Líquida. São alguns pontos importantes, tá? Primeiro, é necessário fazer uma pré-coluna. Então faz-se uma pré-coluna antes de fazer a coluna analítica, tá? Para evitar a contaminação da minha coluna. Então vou reexplicar isso. Você faz 2 colunas. Uma coluna prévia, pré-coluna, e a minha coluna analítica. Qual é o objetivo da minha pré-coluna? Tirar possíveis contaminantes que venham a interferir no sucesso da minha cromatografia. Então, se vocês forem questionados, tem 2 colunas? Tem. Uma coluna menor e uma coluna maior, por exemplo. Tá? E nesse caso, essa pré-coluna ela tem um objetivo. Qual? Reduzir contaminação. 2. Lembra que eu falei da pressão? Quanto menor a partícula, maior a resistência. Então, o que acontece? Eu preciso de uma bomba de alta qualidade. Eu não posso usar uma bomba qualquer. Então, eu tenho que ter uma bomba que permita um fluxo constante, sem variações, que levem, portanto, à alteração da eluição da fase móvel. Terceiro, eu tenho que ter uma válvula de injeção que faça uma introdução que seja rápida, precisa e homogênea. E muitas vezes, para eu conseguir a manutenção da minha temperatura, o meu equipamento ficará dentro de um forno, que é um sistema fechado, que eu controlo a temperatura. Eu mantenho a temperatura dentro da fase, dentro da faixa considerada ideal para minha separação. E, finalmente, eu tenho que detectar, tá? E a detecção, no caso da cromatografia líquida de alta eficiência, é espectrometria de massa. Posso usar radiação ultravioleta, que faz uma boa leitura, ou ainda eu posso usar o N, que é aquele índice de refração. Já que eu tenho uma fase líquida, e isso é importante, deixa eu comparar aqui para vocês. O índice de refração é utilizado, por exemplo, para óculos. Tá? Eu tenho índice de refração do óculos, ou eu tenho índice de refração quando eu tenho o ambiente gasoso e o ambiente líquido, ou eu tenho 2 líquidos que são líquidos não miscíveis, um polar e outro apolar. Então, à medida que a luz passa, ela muda o N dela. Aí a gente calcula, através exatamente do ângulo, o índice de refração. Eu não sei se vocês lembram, tá? Isso a gente vê como estuda óptica no terceiro colegial, tá? Mas você tem assim, você tem 2 ambientes, ambiente 1 e ambiente 2. Exemplo,
Vocês já olharam para dentro da piscina e viram que a sua perna está em posição diferente, ok? Ou você olha para um peixe dentro de um lago e dá a impressão que o peixe está no seu, vamos dizer assim, no seu ângulo de visão. E aí quando você tenta pegar o peixe, ele na realidade está deslocado lateralmente. Então é algo assim. Então eu tenho esse ângulo, tá? Que eu vou chamá-lo de delta. Então esse ângulo vai me dar, obviamente, ou vamos fazer incidência assim, tá? Foi esse dia 90 graus, tá? Aí eu tenho deslocamento, eu tenho um ângulo. Então esse ângulo que vai se formar, ele vai representar para mim o índice de refração. Então, pela variação de refração, pessoal, eu posso determinar que molécula está presente, que grupamento, que estrutura, que elemento fracionado está presente no meu sistema. Legal, né? Eu acho isso bacana demais. É um assunto que atrai os olhos, porque permite que a gente faça grandes leituras e aprenda, né, um pouco mais de metodologias alternativas. Meninas, entenderam a diferença, os pontos principais entre a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia a gás? Tranquilos? Estou aqui para ouvi-los. É um parque de diversão. É verdade, Gisele, é verdade. É um parque de diversão. Para mim é um parque de diversão, né? Eu acho lindo, eu gosto dessa parte, né? Eu não sei, eu sou meio besta, eu tenho umas coisas assim que são as paixões meio fora da realidade, mas eu acho legal, entendeu? Entender a física, aguardando o concurso da Embrapa, isso é top, viu? Mas ali o nível é hard. Cai bastante, Gisele, pode esperar, tá? Pode esperar. Eles gostam muito disso. E principalmente, eles gostam muito da matemática que reina nesses elementos, né? E é uma matemática muito sofisticada, porque ela trabalha com muitos princípios, dos quais você vai fazer um encurtamento. Toxiforense, né? Muito. Na toxiforense é o que mais tem. Sempre tive grande, talvez porque não estagiei. Adriano, pelo fato, meu querido, de você não ter vivenciado algo em loco, traz um pouco de dificuldade. Eu tô aqui com vocês ainda ou eu caí? Porque eu me travei aqui. Estou por aqui? Tô. Deixa eu ver. Eu sempre tive dificuldade no assunto, talvez porque nunca estagiei nem trabalhei. O fato de você não ter vivenciado pelo menos um pedacinho, né? Não, analítica na matemática é um pesadelo, tá? Eu estou dando uma analítica sem cálculo. Analítica de concurso não cai em cálculo. Mas a analítica com a matemática, com as equações, aí é uma faca no pescoço, né? A gente tinha que decorar a equação, fazer cálculo, aí botava na calculadora, errava, dava qualquer vírgula a mais, lascou tudo. Aí já mudou o composto. É um terror, entendeu? Um terror. Oxirredução dentro da analítica também. Ainda bem que esse assunto não rola. Então o que eu separei? Eu separei a parte teórica, né? Estrutura teórica, para que vocês tenham uma fundamentação, uma visão mais prática do que é um em relação ao outro. Então a gente viu cromatografia a gás e nós vimos cromatografia líquida de alta eficiência. Aí eu vou concluir amanhã. Foi o que eu falei para vocês, eu ia usar 2 aulas, mas eu estou consumindo mais uma. Eu quero que esse assunto seja bem vencido. Se não cair, professor, é exatamente isso. Eu acredito que vocês, veja bem, eu acredito que vocês respondam. Está no site, já está postado no site. Eu acredito assim, vocês respondem bem a muitos assuntos que fazem parte do dia a dia de vocês. Por exemplo, mecanismo de ação de fármacos, igual hoje. O Lucas colocou um desafio, um challenger para vocês em relação a um paciente que está com cetoacidose. Pô, achei show de bola, entendeu? Bacana demais, para gerar o desafio. Mas é um assunto que vocês estão vivendo. Agora, a analítica, orgânica, né, bioquímica, cálculo de molaridade, de normalidade, cálculo de equivalente grama,
é aquele lance assim que vocês não estão vendo todo dia. E aí o distanciamento obriga que vocês voltem a refrescar lá no livro de química, a ler, tá? Ontem começou a cromatografia. Começou ontem, falei tipos e aí hoje e amanhã eu vou destrinchar, né? Esmiuçar um pouco mais essa temática para vocês, tá bom? Gente, eu vou só salvar a aula aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu salvar a aula aqui antes que eu esqueça. Eu quase deixei a aula rolar mais 10 minutos.